Saudações a todos aí. Bom, a gente vai estar fazendo essa pequena introdução aqui, né, nas nossas aulas de guitarra, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor sobre a história da guitarra, né, conhecer algumas coisas das suas partes, as funções. Então, a gente vai fazer um breve aqui, um breve resumo, né, sobre essa história da guitarra, que eu acho que é importante para todos os alunos de todos os níveis, né? Independente aí se você esteja no curso técnico, esteja fazendo curso livre, tudo, eu acho que é muito interessante a gente estar trabalhando de início aqui um pouquinho da história da guitarra, né? Bom, inicialmente é importante a gente falar aí, né, que a guitarra é um instrumento que é da família, né, das cordas dedilhadas, né? Então, se a gente pegar ali os instrumentos, né, da área das cordas, a área do sopro, a área da percussão, né, a guitarra é um instrumento da área das cordas. E quando a gente tem a área das cordas, a gente tem essa subdivisão, né, cordas dedilhadas e cordas friccionadas, né? Por exemplo, o violino, o violoncelo é um instrumento das cordas pertencente às cordas friccionadas, não é isso? Enquanto a guitarra, violão, contrabaixo, a gente considera esses instrumentos como instrumento da família das cordas, né, dedilhadas, ok? Bom, a gente vê que a guitarra é um instrumento que tem bastante afinidade, né, com o violão, né, porque possui o mesmo número de cordas, a afinação geralmente é a mesma, né, do violão, então é um instrumento muito próximo ao violão, a gente fala que são instrumentos afins, né. Na verdade, dos princípios aí do surgimento da guitarra foi justamente esse, né, era deixar o som do violão um pouco mais intenso, né, com um pouco mais de intensidade, né. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, né. Bom, a gente pode falar que a guitarra ela foi inventada, entre aspas, né, na década de 1930, né, com uma necessidade dos músicos, né, que precisavam de um instrumento, assim como o violão, com um pouco mais de volume, né, com um pouco mais de intensidade no volume. O instrumento violão era um instrumento muito considerado acústico, né, então o som dele era muito com pouca intensidade, então a necessidade de se ampliar a intensidade, né, o volume do instrumento veio aí na década de 1930, né, onde começou a surgir os primeiros protótipos de guitarra elétrica, né? A ideia de produzir um instrumento com um som mais intenso para obter um som mais fiel possível, né, da música havaiana em moda nos Estados Unidos. Então é importante a gente saber que a invenção da guitarra ela veio justamente, né, da música havaiana norte-americana. Né? A música havaiana estava muito no auge na década de 1930, era uma música que estava se expandindo e estava, né, conquistando todo o território norte-americano. Então, o som da guitarra, né, esse som, né, de um instrumento elétrico era muito propício. Eles precisavam criar algo, né, que produzisse esse som eletrificado da música havaiana. Por isso veio aí, né, a invenção, a ideia de se criar uma guitarra elétrica. Né? Bom, as primeiras guitarras elétricas, como vocês podem perceber aí, né, elas tinham um formato um pouco diferente, né, do que a gente conhece hoje aí, né? Eram denominadas de frigideira havaiana, né? Parece uma frigideira mesmo, né, os formatos. Essa mais redondinha aí foi o primeiro protótipo, né, de guitarra a ser inventado, e logo aí tem um outro protótipo um pouco mais parecido com o violão, né, que a gente consegue perceber aí. Então, eram feitas de alumínio, viu, moçada? Então, assim, a gente vê que hoje em dia a guitarra tem o corpo de madeira, mas a guitarra aí nesse período ela era feita de alumínio, tanto o corpo quanto o braço, né? Era feito de alumínio. Né? Posteriormente, depois desse período, eles foram se criando e inovando os captadores, né? Os eletromagnéticos, os denominados pickups. Né? A gente vê que Adolfo Rickenbacker foi um dos fundadores, um dos inventores desses captadores, né? Que na verdade ele funciona como uma bobina. Né? Na verdade, o captador funciona praticamente igual a um microfone, né? Tem uma cápsula sensível ali, né? Uma bobina dentro desses captadores, que transforma um impulso mecânico, que são as ondas sonoras, né? Na hora que a gente toca uma corda, ela provoca uma vibração. Os captadores transformam esse impulso mecânico, né? Essa vibração, em um impulso elétrico. Né? Essa é a grande função aí dos captadores, né? Foi inventada por volta da década de 1930 a 1935 por Adolf Rickenbacker. Foi um dos primeiros inventores aí, né, do sistema de captadores, de pickups, né? Aí um pouco mais tarde, né, uns 10 anos depois, aí já foram se evoluindo, né, na função dos captadores, né, na formação da guitarra, já começou a colocar ela aí com o corpo mesmo de madeira,
né, o braço de madeira, e a evolução dos captadores, né, desses picapes, né, na década de 1940, a gente já começa a ter mais ou menos aí o modelo, né, de guitarra que a gente conhece atualmente, né? Então a gente percebe que a guitarra é um instrumento muito novo, né? Se a gente for parar para pensar com relação aos instrumentos de cordas friccionadas, por exemplo, violino, que tem mais aí de 300, 400, 500 anos, né? E a gente vê que a guitarra é um instrumento muito novo, muito moderno, né? Então, depois na década de 40 a gente já começa a ver esses modelos aí, né, de guitarra já bem próximo ao que a gente conhece hoje, né, com o formato, né, feito de madeira e tudo mais. Bom, aqui a gente tem uma pequena, né, uma anatomia, né, que a gente já conhece atualmente, né, tá aí a anatomia da guitarra, né, dividido geralmente entre mão, né, cabeça também chamado, né, de braço e o corpo. Na mão ali a gente tem as tarraxas, né, logo depois da mão, antes de começar o braço ali, a gente tem a pestana, né, chamada de lute também. No braço da guitarra aí a gente tem as casas e os trastes, né, que separam uma casa da outra. Ali vem os famosos captadores no corpo, né? No corpo da guitarra a gente tem os captadores, o escudo, né? Que tampa toda essa parte eletrônica que está ali dentro dos captadores, né? A chavinha seletora, né? Tá aqui a nossa chavinha seletora para selecionar os captadores, né? E que os knobs de potenciômetro, né? Geralmente o primeiro knob aqui é de volume e esses outros dois knobs aqui, né? São knobs de grave, médio e agudo, né? Para influenciar aí nos captadores. E aqui a ponte, né, que é uma peça fundamental da guitarra, né, que é essa parte da traseira onde fica fixada as cordas aqui, né, a gente tem três tipos de ponte aí, né, para quem já conhece, sabe, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo para os alunos iniciantes, tá bom? Essa ponte, né, que é a ponte flutuante, a ponte fixa e a ponte móvel, né, que é a mais comum aí nesses modelos Stratocaster, ok? Bom, aqui a gente tem os dois pioneiros aí, né, na construção das guitarras elétricas, né? Primeiro a gente destaca Léo Fender, né, que fez esses primeiros protótipos de guitarra, modelo Stratocaster, né? E que até hoje ainda é um modelo muito consagrado aí por todos os guitarristas, né? O modelo Fender de guitarra, né? Acabou levando o nome do seu criador aí, né? E o outro protótipo é o Les Paul, né? O outro criador aí do modelo também levou o nome dele, né? Modelo Les Paul, né, que também na década de 40, 50, né, foi um dos precursores aí a trabalhar com essa guitarra no modelo que a gente conhece hoje, né? Então são dois grandes precursores aí na construção de guitarra elétrica na história da guitarra, né? Aqui a gente vê alguns tipos e modelos principais, né? Os modelos fabricados inicialmente por Léo Fender é esse modelo Stratocaster, né? E o modelo Telecaster também. A Fender também no início das suas construções, né? Um dos primeiros modelos, antes de se tornar o modelo Stratocaster, era esse aqui, né? O modelo Telecaster, né? A Fender, aí como uma das precursoras da criação da guitarra elétrica, né? Primeiro produziu esses dois grandes protótipos aqui, né? A Telecaster, que hoje a gente conhece bastante, e a Stratocaster, que é a guitarra aí hoje mais versátil, né? E é mais comum que a gente conhece. E tá aqui o modelo Les Paul, né? Onde a Gibson pegou a ideia do Les Paul e esses juntos produziram, né, esse modelo de guitarra, né, do Les Paul. E que tem alguns modelos mais ousados também, né, que foram futuramente sendo construídos aí, né, o modelo Warlock, né, o modelo Soloist, né, algumas marcas, né, diferentes aí, né, Ibanez, né, uma marca japonesa que também começou a fabricar guitarras em série com uma qualidade muito boa. Então aqui a gente tem alguns modelos, né? Os principais que a gente destaca aqui, né, é o Stratocaster, o Telecaster, a Les Paul, né, a Soloist, né? Essa ESG também é uma guitarra muito aplicada aí no rock, né? Ficou muito conhecida com a banda AC/DC, né, com o Angus Young, utilizando esse modelo de guitarra, né? As V, né, as Flying V, e alguns modelos, esses aqui são os principais, né, modelos e tipos de guitarra, ok? Bom, antes de prosseguir, eu queria que a gente, né, encerrasse por aqui, porque é bem resumido, para a gente falar um pouquinho no próximo vídeo aí sobre a história da guitarra no Brasil, como que esse instrumento chegou no país, como que ele foi disseminado, como que ele foi, né, desenvolvido aí por toda a nação brasileira. Então vamos parar por aqui e acompanhe o próximo vídeo aí para vocês captarem um pouquinho e entender um pouquinho melhor da guitarra aqui no Brasil.